Tudo começa com o silêncio que se instalou depois. Nas montanhas ocidentais do Irão, longe das câmaras que ainda apontavam para os mísseis e para os grandes quartéis generais, uma frente inteira tinha ficado sem se resolver, sem vitória clara para nenhum dos lados, mas com um custo que o governo de Teherão nunca conseguiu esconder por completo. Foi ali, nesse recanto esquecido pelas manchetes, que uma parte decisiva desta guerra se decidiu. E para perceber como se chegou a esse desfecho, é preciso voltar muito atrás, a um ponto que quase ninguém associa ao conflito atual. Quem acompanhou esta guerra pelas notícias oficiais viu mísseis, ataques aéreos, negociações entre grandes potências. Poucos repararam que, ao mesmo tempo, ao longo da fronteira ocidental do Irão, se desenrolava algo muito mais discreto e, em muitos aspectos, muito mais perigoso. Antes de perceber onde isto termina, convém perceber quem são as pessoas no centro desta história, porque quase nunca lhes é dada voz. Os curdos representam entre 10% e 12% da população total do Irão. Parece pouco, mas em números absolutos são milhões de pessoas, concentradas sobretudo na fronteira ocidental, numa região a que chamam o Kurdistão iraniano. Tem língua própria, cultura própria, uma identidade que atravessou gerações, apesar de décadas de tentativas de apagamento por parte do Estado. E há um detalhe que muda tudo na forma como se deve olhar para esta história. Não se trata de um conflito novo. Não nasceu com esta guerra. Os curdos lutam por uma autonomia básica dentro do Irão há quase 50 anos, muito antes de qualquer míssil ter caído, muito antes de a maioria de nós ter nascido. Para entender o presente, é preciso recuar até 1979, ano em que a Revolução Iraniana derrubou o Shah. Por um breve momento, os líderes curdos acreditaram que a sua oportunidade tinha finalmente chegado, que o novo governo lhes concederia a autonomia desejada há gerações. Sob líderes como Abdurrahman Ghassemlou, combatentes curdos conhecidos como Peshmerga organizaram-se rapidamente e chegaram a controlar largas zonas do Kurdistão iraniano. Por um curto período, parecia que décadas de espera iam finalmente compensar. Essa esperança durou pouco. A recém-formada República Islâmica, sob o Ayatollah Khomeini, recusou sequer discutir autonomia. Em vez disso, declarou nesse mesmo ano aquilo a que chamou uma guerra santa contra o movimento curdo. O que se seguiu foi brutal. Cerca de 10 mil pessoas morreram. 1.200 prisioneiros políticos curdos foram executados pelo novo governo. Esse momento fundador, esse trauma original, moldou praticamente tudo o que aconteceu depois entre os curdos e o Estado iraniano. É a ferida que nunca fechou, e todos os acontecimentos seguintes cresceram desse mesmo solo. A violência não parou ali, evoluiu para algo ainda mais sombrio: assassinatos calculados. Em 1989, o líder curdo Ghassemlou foi assassinado em Viena, precisamente durante negociações de paz. Pense-se nisso por um instante. Foi morto enquanto tentava dialogar. Sentou-se à mesa a acreditar que a via diplomática ainda era possível, e essa crença custou-lhe a vida. 3 anos depois, em 1992, vários altos responsáveis curdos foram assassinados em Berlim. Não foram mortes ao acaso. Foram mensagens calculadas, enviadas através de fronteiras internacionais, a dizer à liderança curda que nem a diplomacia os protegia e que a distância também não oferecia refúgio. As décadas seguintes trouxeram o conflito em vagas, sempre a subir e a descer, nunca a desaparecer por completo, apenas a esmorecer antes de regressar. Em 2004, o PKK lançou uma nova campanha de insurgência a partir das montanhas de Kandil. Em 2011, o Irã lançou uma grande ofensiva especificamente contra forças curdas. E em 2018, num dos momentos mais arrepiantes desta história, o Irã disparou 7 mísseis balísticos diretamente contra a sede de um partido político curdo dentro do Iraque, matando pelo menos 18 pessoas durante uma reunião de liderança. Mísseis balísticos disparados através de uma fronteira internacional contra uma reunião política, não contra uma base militar, não contra um campo de treino.
Esse é o nível de força que o Irão sempre esteve disposto a usar contra a oposição curda, muito antes de esta guerra sequer começar. E esse facto, por si só, deveria reformular tudo o que se compreende sobre o que viria a seguir. Assim, quando o conflito atual eclodiu, no fim de fevereiro de 2026, os grupos de oposição curdos não partiam do zero. Estavam a assumir um papel para o qual já se vinham silenciosamente preparando, sustentado em décadas de sobrevivência, perda e experiência conquistada a duras penas, algo que a maioria dos observadores externos nunca chegou a valorizar plenamente. Nos meses que antecederam a guerra, durante a crescente instabilidade política que atravessava o Irão no final de 2025 e no início de 2026, os principais partidos curdos já tinham convocado greves gerais, amplamente seguidas em toda a região curda. Pessoas comuns, comerciantes, trabalhadores, estudantes, fecharam as portas e ficaram em casa, num desafio coordenado. Pequenas operações de insurgência já decorriam discretamente em segundo plano. E de forma crucial, as diferentes facções curdas tinham se unido formalmente numa nova coligação, dando-lhes, pela primeira vez em anos, uma única voz política e militar coordenada, em vez de uma resistência dispersa e fragmentada. No primeiro dia da guerra, essa coligação fez uma declaração pública. As suas forças já estavam posicionadas no interior do território iraniano e ao longo da fronteira entre o Irão e o Iraque, prontas para reagir consoante a situação evoluísse. Poucas horas depois dos primeiros ataques desta guerra, as forças curdas já estavam mobilizadas e em posição. Isso não foi coincidência. Foi o resultado de anos de preparação, à espera exatamente deste momento. A resposta do Irão foi rápida e dura. Poucos dias após o início da guerra, o Irão atacou diretamente bases da oposição curda dentro do Iraque, matando pelo menos um combatente quase de imediato. No espaço de uma semana, Teherão lançou uma ameaça direta, avisando que atingiria instalações em toda a região do Kurdistão iraquiano se as milícias curdas continuassem a usar esse território para atacar o Irão. O governo regional do Kurdistão viu-se preso numa posição impossível, entalado entre as ameaças iranianas de um lado e as facções curdas armadas a operar dentro das suas próprias fronteiras do outro, incapaz de satisfazer plenamente qualquer um dos lados sem arriscar consequências graves. E foi então que algo mudou completamente o tom desta história. Surgiram relatos de que os Estados Unidos estavam a considerar seriamente apoiar grupos de oposição armada dentro do Irão, incluindo milícias curdas. Quando o presidente Trump foi questionado diretamente se apoiaria uma ofensiva curda, a resposta não deixou margem para dúvidas. Disse, com toda a simplicidade, que estaria totalmente a favor. Poucas palavras, ditas quase de ânimo leve, mas carregadas do peso de uma potencial reviravolta em toda a guerra. Segundo relatos posteriores, a oferta foi ainda mais longe do que as palavras. Os Estados Unidos terão oferecido cobertura aérea séria e apoio adicional a grupos curdos anti-regime, com o objetivo específico de os ajudar a conquistar território no oeste do Irão. Em conversas privadas, os líderes curdos terão sido avisados de que precisavam de escolher um lado: alinhar com os Estados Unidos e Israel ou manter-se ao lado do governo iraniano. Sem meio termo, sem posição neutra possível. Tente imaginar-se a receber essa escolha depois de gerações inteiras traídas por potências estrangeiras que prometeram apoio e desapareceram assim que as coisas se complicaram. Só essa história explica por que razão a liderança curda não se lançou de olhos fechados nessa oportunidade. Por mais tentador que o apoio americano parecesse no papel, já tinham ouvido esta promessa antes, com outras palavras, de outros governos, e recordavam perfeitamente como essas histórias costumam acabar. Um porta-voz curdo deu, nessa altura, um relato notavelmente honesto da situação. Confirmou que as forças curdas estavam a observar tudo atentamente, mas que não havia planos imediatos para uma ofensiva terrestre em larga escala. Confirmou também algo extraordinário, que o presidente Trump teria falado diretamente, um a um, com altos responsáveis curdos sobre um possível envolvimento na guerra. Uma linha direta entre a Casa Branca e o comando curdo, algo quase impensável em décadas anteriores deste conflito.
Este porta-voz tem, aliás, uma história pessoal marcada pela violência iraniana. Esteve presente e ficou ferido naquele terrível ataque com mísseis em 2018 contra a sede curda, o mesmo que matou 18 pessoas durante uma reunião de liderança. Sobreviveu a um ataque pensado para o silenciar de vez. Apesar disso, insistiu que a resistência curda continuava forte e pediu aos governos ocidentais que ajudassem os grupos de oposição iranianos a coordenar-se de forma mais eficaz, em vez de oferecerem apoio disperso que chega e depois desaparece sem deixar qualquer estrutura duradoura. Especialistas que estudam a região apontaram para algo essencial que a maioria dos observadores casuais não percebeu. Os comandantes militares curdos precisavam de compromissos reais e garantidos antes de se lançarem numa ofensiva total. Uma figura da oposição resumiu todo o dilema numa única frase: "Não podemos avançar se o céu por cima de nós não estiver limpo." Essa frase carrega o peso de toda uma história. As forças curdas já viram, vezes sem conta, o que acontece quando se levantam sem cobertura aérea real contra um governo disposto a usar mísseis balísticos, mesmo fora das suas próprias fronteiras. Não eram cautelosos por medo. Eram cautelosos porque já tinham pago o preço de confiar em promessas externas e pagaram-no em nomes que ainda recordam, em campas que ainda visitam. É aqui que vale a pena parar e pensar no que esta história realmente ensina. É fácil observar a história à distância e assumir que as decisões são simples. Não são. Cada escolha destes líderes foi moldada por décadas de cicatrizes que a maior parte do mundo nunca chegou a conhecer. Apesar do ímpeto inicial e do interesse americano evidente, aconteceu algo importante. A janela para uma grande ofensiva curda coordenada fechou-se silenciosamente, sem a ação decisiva que muitos esperavam quando Trump falou tão abertamente em apoiá-la. Os grupos curdos mantiveram-se cautelosos ao longo da primavera e com boas razões. Não havia confiança de que os Estados Unidos cumprissem realmente um compromisso a longo prazo. A liderança curda temia genuinamente que a América apoiasse uma ofensiva inicial apenas para depois os abandonar a meio caminho. Exatamente o mesmo padrão de abandono que os movimentos curdos já tinham sofrido por parte de potências estrangeiras, vezes sem conta, ao longo da sua história. Isto não era paranoia. Era reconhecimento de um padrão, aprendido ao longo de gerações de promessas quebradas, muito antes de qualquer um dos intervenientes desta guerra ter nascido. A essa hesitação interna somaram-se relatos de planos ofensivos que tinham vazado, além da crescente pressão da Turquia. Ankara tem a sua própria ansiedade profunda e duradoura em relação a qualquer capacidade militar curda independente e reforçada que surja na região, dado o seu próprio conflito de décadas com movimentos separatistas curdos dentro das suas fronteiras. Para a Turquia, uma força curda mais forte, mais coordenada e mais bem armada mesmo do outro lado da fronteira, nunca seria uma boa notícia, independentemente de contra quem essa força estivesse a lutar. Entre a incerteza americana, a pressão turca e a memória histórica dolorosa, a janela que por breves momentos pareceu escancarada voltou a fechar-se silenciosamente. Vale a pena deter-se nesse pormenor. Uma oportunidade que poderia ter remodelado toda uma região simplesmente se apagou. Não por falta de coragem dos combatentes curdos, mas porque a confiança, o recurso mais frágil em qualquer conflito, nunca chegou a construir-se por completo. Mas o Irão também não ficou parado durante este período. Reforçou as suas regiões fronteiriças junto ao Kurdistão iraquiano. Pressionou o governo iraquiano para expulsar por completo os grupos de oposição curdos do seu território. E reativou uma milícia curda pró-iraniana, uma força organizada especificamente para contrariar os grupos curdos independentes e anti-regime que operavam na mesma região. O Irão não se limitava a defender-se da resistência curda, trabalhava ativamente para a enfraquecer a partir de várias direções ao mesmo tempo, combinando diplomacia, reforço militar e forças curdas rivais. É aqui que a história vira para algo bem mais sério do que tudo o que veio antes.
A partir do início de junho, eclodiram confrontos genuínos e sustentados entre combatentes da oposição curda e forças de segurança iranianas, diretamente nas terras altas do oeste do Irão. O que começou como escaramuças dispersas ganhou rapidamente estrutura e intenção reais, ao longo de finais de junho e início de julho. Estes confrontos intensificaram-se de forma dramática. Alastraram-se pela região fronteiriça entre o Irão e o Iraque, espalhando-se por várias vilas e cidades, arrastando outras facções curdas que até então tinham ficado à margem, apenas a observar e a esperar. Isto representou o confronto terrestre sustentado mais significativo entre a oposição curda e o Estado iraniano em anos. Organizações que acompanham de perto os desenvolvimentos de segurança dentro do Kurdistão iraniano relataram confrontos a alastrar simultaneamente por várias cidades, um nível de resistência coordenada que não se via há muito tempo. Já não eram apenas incidentes isolados espalhados pelo mapa. Começava a aparecer uma verdadeira frente ligada. E no meio desta escalada dramática, aconteceu ainda algo novo. Surgiu um grupo militante inteiramente novo, autodenominado Filho da Esperança. Este grupo atacou membros de uma milícia local próxima do governo numa vila curda, matando 2 e ferindo mais 2. Depois desse ataque, o novo grupo anunciou formalmente a sua existência, afirmando que os seus objetivos eram promover consciência política, reforçar a identidade nacional curda e confrontar diretamente as políticas da República Islâmica. Um nome, uma missão, um ato de violência. Tudo anunciado em poucos dias, como se este grupo estivesse à espera precisamente do momento certo para dar a cara. Pensem no que isto realmente significa. Não era uma das facções curdas mais antigas, com décadas de história por trás. Era uma organização inteiramente nova, nascida diretamente desta guerra atual, sugerindo que a mobilização mais ampla nas regiões curdas estava a criar uma capacidade de resistência inteiramente nova, para além de tudo o que existia antes deste conflito começar. Novos combatentes, novos nomes, novas razões para uma nova geração continuar o que os pais e avós deixaram por acabar. Começava a assemelhar-se a uma verdadeira frente conectada. Um especialista que acompanha de perto este conflito ofereceu uma avaliação cuidadosa e ponderada sobre o verdadeiro significado desta escalada. As suas palavras foram diretas e inesquecíveis. Isto não é a rotina do costume, disse. Não são simplesmente os confrontos fronteiriços periódicos que vemos há anos. Algo mudou genuinamente. Era um aviso embrulhado numa frase simples, do tipo que os especialistas usam quando querem que se perceba que o chão por baixo de uma história realmente se moveu. Essa única frase capta todo o ponto de viragem desta narrativa. Mais sério do que as escaramuças esporádicas e históricas das décadas anteriores, mas ainda não o levantamento decisivo e total que por instantes pareceu possível, quando a cobertura aérea americana era discutida abertamente. Algures entre a resistência silenciosa e o levantamento completo tinha tomado forma algo novo e perigoso, ocupando um espaço para o qual a história ainda não tinha preparado ninguém. Talvez se perguntem por que é que esta escalada dramática aconteceu especificamente em junho e julho, e não nas semanas caóticas do início da guerra, quando o apoio americano parecia mais diretamente disponível. A verdade é que o momento faz todo o sentido assim que se entende tudo o que já foi dito, e assim que se deixa de presumir que as guerras só escalam quando há potências estrangeiras a aplaudir de fora. Um memorando formal em meados de junho trouxe uma pausa nos combates principais entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. Mas essa pausa nunca se estendeu à forma como o Irão tratava os grupos de oposição curda. Os ataques contra posições curdas dentro do Iraque continuaram durante todo aquele suposto período de cessar-fogo, mesmo quando a atenção do resto do mundo se desviava para outro lado, presumindo que o conflito tinha arrefecido. Para a maior parte do planeta, a guerra parecia estar a acalmar. Para as comunidades curdas ao longo daquela fronteira, nada tinha mudado de verdade. Com o Irão a continuar claramente a tratar a resistência curda como uma ameaça séria e persistente, independentemente de qualquer cessar-fogo formal,
torna-se muito mais fácil perceber por que é que os grupos curdos podem ter calculado que esta janela específica, quando o grosso da atenção militar iraniana estava teoricamente menos absorvido pelo conflito principal, representava uma oportunidade mais realista para intensificar a sua própria resistência, mesmo sem a grande cobertura aérea americana que por breves momentos tinha sido discutida meses antes. Às vezes, o melhor momento para agir não é quando o mundo está a olhar, mas precisamente quando desviou o olhar. Recuemos agora um passo e olhemos para aquilo que tudo isto realmente custa ao Irão, para além dos relatos visíveis de combate e das contagens de baixas, porque o verdadeiro custo vai muito mais fundo do que qualquer confronto isolado. Cada soldado que o Irão mantém colocado ao longo da fronteira ocidental, de olho em qualquer movimento curdo, é um soldado que não está disponível no outro lado. Cada míssil disparado contra uma posição curda dentro do Iraque é um míssil que já não está disponível para nenhuma outra frente. Cada hora gasta a negociar com o governo iraquiano a expulsão de grupos de oposição curda é uma hora de energia diplomática gasta num problema interno, em vez de na guerra maior que ocupa as manchetes internacionais. É isto, na prática, que significa lutar em várias frentes ao mesmo tempo. Não é apenas dividir forças de forma equilibrada, é a realidade desgastante e implacável de ter constantemente de escolher para onde vai a atenção limitada. E o Irão deixou claro qual foi a sua escolha quanto à seriedade desta frente em particular. Não se dispara mísseis balísticos contra uma reunião política, a não ser que se veja as pessoas naquela sala como uma ameaça genuína e duradoura. Não se atinge a mesma região 16 vezes durante um suposto cessar-fogo, a não ser que se acredite que parar custaria mais caro do que continuar. Cada ação que o Irão tomou contra os grupos de oposição curda ao longo desta guerra mostra exatamente o quão a sério Teherão encara esta ameaça, independentemente do que as declarações oficiais afirmem publicamente. Há também aqui algo profundamente simbólico que merece atenção. O Irão passou décadas a apresentar-se, tanto aos seus próprios cidadãos como ao mundo, como uma nação unida e firme contra inimigos externos. Mas uma insurgência interna sustentada, enraizada numa população que nunca aceitou plenamente a legitimidade do governo que a governa, conta uma história muito diferente. Conta a história de uma nação que nunca alcançou de facto a unidade interna que a sua liderança gosta de reivindicar. E no meio de uma guerra já de si difícil, esse tipo de fratura interna torna-se muito mais perigoso e muito mais dispendioso do que seria em tempo de paz. Então, onde é que isto tudo deixa as coisas neste momento? E o que significa realmente dizer que milhares de combatentes curdos fizeram algo significativo ao Irão? A resposta honesta e completa é esta. Os grupos de oposição curda sustentaram e escalaram genuinamente uma insurgência real e contínua no oeste do Irão ao longo de toda esta guerra. Passaram de uma postura cautelosa e vigilante nas primeiras semanas para confrontos terrestres sustentados em junho e julho, alastrando por várias cidades e chegando mesmo a gerar organizações de resistência inteiramente novas, como o Filho da Esperança, que não existiam antes de este conflito começar. Não é uma conquista pequena para uma população que passou quase 50 anos a lutar por reconhecimento básico. Não é a ofensiva territorial decisiva e dramática que o presidente Trump chegou a sugerir apoiar em março, quando falou de cobertura aérea americana total e da conquista direta de território no oeste iraniano. Essa escala de ofensiva nunca se concretizou. Mas também é muito mais do que o simples atrito fronteiriço esporádico que se poderia descartar como ruído de fundo. Situa-se numa categoria genuinamente nova, para a qual a história ainda não escreveu um nome completo. Combatentes reais morreram dos dois lados deste conflito. Várias cidades viveram confrontos sustentados e sérios, e o Irão tratou claramente esta resistência curda como suficientemente significativa para justificar mísseis contínuos, um forte reforço fronteiriço e a reativação deliberada de forças de milícias leais criadas especificamente para a combater. Não se compromete esse nível de recursos militares contra algo que se considera menor ou irrelevante. Os governos revelam aquilo que realmente os preocupa, não pelas suas declarações, mas por onde escolhem gastar o seu tempo, dinheiro
e poder de fogo limitados. É essa a forma mais precisa de entender o que os combatentes curdos realmente conseguiram ao longo desta guerra. Não derrubaram o regime, não conquistaram novo território decisivo da forma dramática que o enquadramento mais otimista do início sugeriu que poderia acontecer. Mas sustentaram algo tão importante quanto isso: uma verdadeira e dispendiosa crise de segurança interna, contínua, que obrigou o Irão a desviar constantemente recursos militares e políticos reais para a gerir, ao longo de uma guerra já exaustiva, travada em várias frentes ao mesmo tempo, mesmo durante períodos em que o conflito internacional mais amplo estava supostamente em pausa. Pensem no que isto realmente significa para um governo já esticado ao limite. O Irão não estava simplesmente a travar uma única guerra contra um único inimigo. Estava a travar uma guerra nas suas águas do sul, uma guerra na arena diplomática, e silenciosa, mas consistentemente, uma guerra dentro das suas próprias montanhas ocidentais, contra os seus próprios cidadãos, pessoas que reclamam reconhecimento básico e autonomia há quase 50 anos. 3 frentes, 3 conjuntos de pressão, todas a esgotar a mesma reserva limitada de recursos, ao mesmo tempo. Há uma lição escondida dentro desta história que vai muito além do Irão, muito além dos curdos, muito além desta guerra em particular. Sempre que um governo passa décadas a recusar responder às exigências básicas de uma população, essa tensão por resolver não desaparece simplesmente. Espera. Sobrevive na sombra, por vezes durante gerações, transmitida silenciosamente entre famílias, entre memórias, entre um luto que nunca desaparece de todo. E quando finalmente chega uma crise maior, quando a atenção do governo é finalmente puxada para outro lado, essa velha tensão por resolver muitas vezes ressurge, por vezes mais forte do que qualquer um esperava, precisamente porque nunca tinha sido de facto resolvida, tinha apenas sido adiada. É exatamente isso que aconteceu aqui. Não é simplesmente uma insurgência de guerra que surgiu do nada no momento em que os mísseis começaram a cair. É o último capítulo de uma história que começou em 1979, continuou através de assassinatos em Viena e em Berlim, através de ataques de mísseis contra reuniões políticas, através de décadas de greves, ofensivas e resistência silenciosa que nunca desapareceu por completo, mesmo quando as manchetes seguiam para outro lado. Esta guerra atual simplesmente deu a essa velha história um palco novo, mais visível, para se representar. E talvez seja essa a coisa mais importante que a história revela. As guerras raramente se travam num único campo de batalha. Enquanto a atenção do mundo estava fixa em mísseis, petroleiros e manchetes internacionais, um conflito inteiramente separado, enraizado em décadas de história por resolver, estava silenciosamente a redefinir quanta força o Irão ainda tinha para lutar contra todos os outros. Cada frente alimenta todas as outras, quer o mundo escolha reparar nisso, quer não. A história curda dentro desta guerra não é uma nota de rodapé. É a prova de que algumas das batalhas mais importantes nunca chegam à primeira página, e alguns dos combatentes mais decisivos nunca aparecem numa única manchete de destaque, mesmo enquanto moldam o desfecho de uma guerra inteira a partir das sombras das montanhas, onde a história os empurrou décadas antes de tudo isto começar. A história tem memória longa, mesmo quando o ciclo noticioso não tem. Fico a pensar, e talvez também vocês fiquem, no que sentiríamos se a nossa própria terra, a nossa própria língua, estivesse suspensa desta forma entre a esperança de um apoio prometido e o medo de mais uma promessa quebrada. Há qualquer coisa nesta espera de 50 anos que soa familiar a quem já viu gerações de uma família guardar a mesma mágoa, a mesma saudade de um reconhecimento que nunca chega por inteiro. E fica a pergunta em aberto, sem resposta fácil. Quando finalmente surge uma oportunidade real, mas incerta, vale a pena arriscar tudo por ela? Ou é mais sensato esperar mais uma vez por uma garantia que talvez nunca chegue? Não há forma simples de responder a isso de fora, sentados confortavelmente longe das montanhas, onde estas escolhas se pagam em vidas e em nomes lidos em voz alta.